O assunto que trago neste dia para falar para vocês é sobre o pastoreio feminino. E aí a pergunta que se faz é legítimo o pastoreio feminino? E a resposta é um claro não, não é legítimo. Inúmeras passagens que irei aqui demonstrar irão na contramão desse movimento de empoderamento feminino dentro das igrejas, que a Bíblia não recomenda e até condena essas atitudes. Mas que fatores nós poderemos encontrar nos dias de hoje que tem feito com que esse número alarmante de mulheres subam ao pastoreio? Eu posso detalhar aqui alguns fatores, e um deles é que homens covardes, frouxos, que não têm coragem de confrontar esse levante das mulheres para ter pé de igualdade dentro da igreja, não têm coragem de mostrar as escrituras que condenam e de forma covarde aceitam, porque muitas igrejas vão aceitando, e no efeito cascata, no efeito manada, eles também vão aceitando. Outro tipo de homem ou pastor que legitimam o pastoreio feminino são aqueles pastores donos de igreja que construíram aquele patrimônio e geralmente têm o interesse de, na sua falta, deixar para a sua família, e aí não elegem apenas as mulheres, mas a mulher, mas os filhos, para que ali fique tudo em família. E aí nós vemos que isso é uma aberração, porque a igreja não pertence a ninguém. Não existe hereditariedade de pastoreio, porque o homem é pastor, a mulher necessariamente seja, com certeza não existe isso. Estamos diante de situações contraditórias, e do lado feminino eu posso dizer que o empoderamento feminino, o feminismo tem adentrado nas igrejas, e mulheres que têm desejado o pastoreio, elas, sabendo que esse pastoreio ele é inadequado, elas estão em pecado, porque estão usurpando um poder, uma função que não lhes pertence. A palavra de Deus, ela vem demonstrar que no seu início, quando ali a igreja nasceu, nós não temos nenhum exemplo de mulheres que foi levantada ao pastoreio. E você pode perguntar, existiam mulheres capacitadas para isso naquele momento? E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos, como Maria, a mãe de Jesus, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Salomé, Madalena, as esposas dos apóstolos. Todas essas mulheres tinham um alto nível de santidade e de conhecimento, mas nenhuma delas foi cogitada, nem ao menos para serem diaconisas. Então, falta de material humano para que a igreja nos desse um exemplo de que a mulher poderia ser pastora, não faltou. Mas, mesmo assim, as pessoas têm buscado o exemplo de comportamento pastoral feminino, não na igreja primitiva, mas no mundo. Se uma mulher pode dirigir um avião, dirigir um carro, dirigir uma empresa, dirigir um país, por que ela não pode dirigir uma igreja? Porque a igreja é de competência espiritual, pertence a Deus. A igreja, para que nós possamos levantar alguém na sua liderança, devemos perguntar à Bíblia se é permitido ou não. Nem mesmo qualquer homem pode ser pastor, porque se ele não preencher os requisitos, não é pelo fato de ser homem que será. E jamais as mulheres poderá ser dado essa importante função que é direcionado apenas aos homens. Nos tempos mais antigos, eu poderia dizer que se tem notícia que em 1815 uma mulher foi levantada pastora. Muita gente protestou, muita gente não aceitou, mas eu poderia datar esse período como o período mais antigo, desses mais modernos. E aqui no Brasil, só em 1985, foi levantada uma mulher pastora. Mesmo que após o fechamento do cânon sagrado, após o encerramento das escrituras, se depois dos apóstolos alguém tivesse levantado uma mulher a pastora, logo no primeiro século, ainda não teria legitimidade. Então, o tempo, por si só, não convalida o pastoreio feminino. Mas eu só quero mostrar que nos últimos dias esse movimento vem crescendo e nós temos visto essas aberrações nas igrejas e pouco se tem feito para se combater essa prática. E que critérios e que argumentos bíblicos eu poderia trazer para que eu estabelecesse aquilo que eu estou dizendo, para que eu confirmasse aquilo que eu estou dizendo? A princípio, a gente vê no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, quando Deus ele cria o homem, ele não cria o homem e a mulher. Ele cria o homem sozinho, e aí Deus ele entrega todo o comando da terra para o homem. Deus dá todas as instruções ao homem. E depois, mesmo no capítulo 2, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Irei fazer para ele uma auxiliadora. Vejam bem,
A mulher seria uma auxiliadora e chegaria depois naquele ambiente inicial do mundo. E todas as instruções que o homem recebeu, recebeu de Deus. E as instruções que a mulher recebeu, ela recebeu do próprio homem. A Bíblia deixa claro isso e ela estabelece aí um princípio, que prioridade implica em autoridade. E esse princípio é do próprio Deus. Deus, ele é o primeiro ser, Deus sempre existiu, e essa existência infinita de Deus antes de todas as coisas, reivindica para ele a autoridade sobre tudo. Então ele é criador de todas as coisas. As coisas só existem porque Deus existiu primeiro e criou todas as coisas. Na verdade, Deus sempre existiu. Deus, um ser eterno e infinito, criou todas as coisas. E aí Deus, na criação, estabeleceu uma regra. Faz o homem primeiro. Então o homem tinha a prioridade. O homem era mais velho do que Eva e o homem era fisicamente mais forte. Todas essas características colaboravam com a autoridade do homem sobre a mulher. E isso deveria ser mantido. Isso Eva reconheceu, embora quando ela pecou contra o próprio homem, contra Deus, ela demonstrou que ela não tinha capacidade de gerenciar as coisas, porque o erro dela trouxe uma devastação para a humanidade. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11 até o 15, o apóstolo Paulo, ele traz um argumento que se refere a esse momento do Gênesis que eu falei. Ele diz que não permitiria que a mulher ensinasse e nem usasse de autoridade sobre o homem. Por quê? Porque primeiro foi formado o homem e depois a mulher. Não foi o homem que pecou, mas foi a mulher que pecou e trouxe o homem à transgressão. Veja que o apóstolo Paulo diz que eu não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem. Isso está definido de forma clara. E se alguém pudesse pensar, o apóstolo Paulo ele era preconceituoso contra as mulheres, por exemplo, porque naquela época as mulheres não tinham muito valor. Mas vejam que o apóstolo Paulo ele invoca um exemplo do começo da humanidade. Não havia nem sociedade ainda, e ele disse, Deus havia criado primeiro o homem e deu ao homem todas as instruções, demonstrando que ele seria o cabeça da mulher e que essa lhe seria submissa e seria sua auxiliadora. Então o apóstolo Paulo traz esse ensinamento desde aquele momento. E aí ele diz, a partir do 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que a mulher deveria se manter em silêncio dentro da igreja. E quando a gente estuda o livro de Timóteo, nós sabemos que este livro é um livro pastoral. Ele dá instruções concernentes ao pastoreio, à organização da igreja, como a igreja deveria se manter. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, o apóstolo Paulo diz, a mulher esteja calada na igreja e em silêncio, porque lhe é proibido ensinar. A mulher esteja sujeita ao marido. Em Colossenses também, o apóstolo Paulo diz, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, como ao Senhor. A sujeição da mulher ao marido tinha como reflexo a sujeição a Deus. Isso quer dizer que se a mulher não fosse sujeita ao marido, ela não poderia dizer que era sujeita ao Senhor, porque a insurreição em relação ao homem quebraria a ideia de que ela era sujeita a Jesus Cristo. Era necessário para que a sua sujeição a Cristo fosse genuína, que ela demonstrasse, em primeiro lugar, a sujeição ao seu marido ou ao homem. No capítulo 3 de 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo vai falar das características do pastor, ele diz que o pastor tem que ser apto, tem que ser forte no ensino. Ora, se o apóstolo Paulo diz que a mulher não podia ensinar, e o ofício principal de um pastor é ensinar, então já fica descartado que a mulher possa ser pastora, porque ela não pode ensinar na igreja, como pastora ou como uma liderança. A mulher pode ensinar outras mulheres? Pode. A mulher pode pregar na igreja sobre a delegação do pastor? Pode. Com pregações destinadas a como cuidar de filhos, como as esposas devem ser para os seus maridos? Isso sim. Elas têm esse papel. A mulher pode fazer isso. A mulher pode orar, a mulher pode cantar, a mulher pode louvar, a mulher pode fazer qualquer coisa. Ela só não pode ser líder na igreja. Ela só não pode ter posição de autoridade, é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia, em hipótese alguma, aceita que isto aconteça. Então, o apóstolo Paulo, em várias passagens, por exemplo, Efésios, no capítulo 5, ele diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E também em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, o homem que almeja ser pastor, ele precisa ser o cabeça do seu lar
ele precisa ser o governante do seu lar, ter a sua casa ajustada. Isso quer dizer que se o homem ele tem a sua autoridade no lar subjugada pela mulher, então ele não tem condição de ser pastor. Porque o ministério familiar, ele reflete na igreja. O homem na sua casa, ele tem o estágio de como é dirigir um lar, e esse estágio ele é aceito dentro da igreja. Se ele não tem o governo da sua casa, ele tampouco pode ter o governo da igreja. Ora, se isso é um requisito para que o homem seja pastor, que ele governe o seu lar, que ele seja o cabeça da sua mulher, aí eu pergunto, é possível fazer isto ao contrário? É possível que a mulher seja a governante do seu lar? É possível que a mulher seja cabeça do homem? É possível que o homem seja submisso à mulher? Não, isso não é possível. Isso é uma aberração. Isso é contrário aos ensinos bíblicos, isso é contrário à palavra de Deus. Não é admissível que as coisas possam ser usadas indo e vindo. Aquilo que se aplica ao homem, concernente à liderança, concernente ao governo da sua casa e ao governo da igreja, não pode ser também dirigido à mulher. Em suma de tudo que eu falei, fica que as mulheres que hoje sobem ao púlpito como pastoras, que querem governar as igrejas, eu digo, se você é uma mulher de Deus e você tem um conhecimento que você não pode ser assim, que você não pode assumir esse papel, abandone e seja um exemplo dentro da igreja como uma mulher submissa. Porque aquelas mulheres que tais coisas fazem, elas estão em pecado diante de Deus.